Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Marca. O podcast que traz para vocês marcas pessoais incríveis para além de empreendedores, profissionais, que vocês muitas vezes já conhecem, mas talvez falta conhecer um pouco mais da história dessas marcas, um pouco mais dos valores dessas marcas, da pessoa dessas marcas incríveis. Então, hoje eu estou aqui com uma convidada elegantérrima. Obrigada. Uma convidada muito especial que fez história no empreendedorismo aqui na nossa cidade, aqui em Belém do Pará. Ana Paula Sobrinho, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Prazer gigante estar aqui com você. Muito bom. Eu quero começar com... Antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos falar aqui da patrocinadora deste episódio, que a Ana Paula também já conhece, né? E adoro. A Carinho em Aromas, essa loja especializada em perfumaria de ambientes. É uma loja que também tem a assessoria para perfumes personalizados de ambientes. Às vezes a gente quer desenvolver o nosso branding sensorial, o brand sensorial do seu negócio, com um aroma personalizado, um aroma próprio da sua loja, do seu negócio, seu escritório. E lá você tem essa assessoria. Inclusive, amanhã eles estão com o lançamento da coleção Essência da Fé, que é alusiva ao Círio de Nazaré, uma homenagem ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que tem, para quem não conhece ainda, é uma tradição aqui na nossa cidade, no nosso estado, inclusive. Todo segundo domingo de outubro acontece essa procissão de fé. E então amanhã é o lançamento dessa coleção lá na loja Sempre Viva, que fica na Rui Barbosa, entre Brás e Nazaré. Essa coleção conta, para além dos aromas, com portas-guardanapos, toalhas bordadas e marcadores de páginas de livro. Para quem gosta ainda de ler em livros de papel, é um ótimo presente. Então, ela tem vários kits para você presentear pessoas especiais com esse aroma em carinhos. Então, se você ainda não conhece, já aproveita para conhecer aqui no QR Code que consta aqui embaixo. E aproveita para ir lá também na Sempre Viva, conhecer essa coleção que tá linda, incrível, todo ano é um sucesso, esgota super rápido. Então corre, não perde, garanta para sua casa, para os seus ambientes e para presentear alguém especial. Excelente presente, né? Né? E agora vamos conversar com esta marca incrível chamada Ana Paula Sobrinho. Sim, gente, eu não estou confundindo. Não é Ana Paula Brasil, não é Paula Brasil, mas é Ana Paula Sobrinho. E a gente vai já contar por que não é Paula Brasil, que é essa diferença, por que existem essas duas marcas. E como eu disse no início, aqui a gente está falando de marcas pessoais, mas não tem como falar de Ana Paula Sobrinho sem falar de Paula Brasil. Paula, me conta então como surgiu essa história de Paula Brasil. O nome Paula Brasil surgiu como? Demorou um bocado, viu, Keila? Foi? Foi. Porque assim, quando eu me dei por gente, vou colocar assim, 8, 9 anos de idade, eu já sabia que queria vender roupa. E eu já procurava o nome para minha loja. É mesmo? Porque minha mãe era lojista, né? Na verdade, mamãe começou... O pai não queria que ela trabalhasse. Começou vendendo, sabe, revista da Avon? Fazia o pedido e tal. E daí ela foi galgando devagarzinho, né? Quando devagarzinho, tantos negócios e também fazendo a cabeça de papai para poder ela trabalhar. Então, a mamãe chegou a ter 4 lojas de roupas femininas. E eu, assim... sempre fui encantada por o comércio. É tanto que quando era pequena eu fazia desenho, eu vendia na porta de casa, eu pegava o dinheiro do lanche, comprava bombom, fazia tipo como se fosse uma mesinha, uma banca de bombom para vender. Isso tá no sangue, né?
Então, assim, o nome veio na minha época de sacoleira. Demorei uma vida. Mas a mentalidade, a intenção já era de ganhar o Brasil, é isso? Não, na verdade... Você viu esse nome Brasil? Eu estava sozinha em Macapá, né? E aí, eu nunca... Era uma coisa muito latente procurar o nome da minha loja. Porque eu sabia, eu tinha certeza absoluta, até como escorpiano é muito intuitivo, e a vontade grande do meu coração, que eu iria ter uma loja um dia. Só que eu precisava do nome, eu vim descobrir meu nome. O nome da loja tem com quase 40 anos de idade. E desde muito pequena eu procurava, mas nada me encantava, que veio o nome Paula Brasil. E foi aquela coisa assim que alguém falou assim no meu ouvido, sabe? Exatamente. Foi um nome que... É esse. Liguei pro meu irmão em Santa Catarina, falei para ele adorou o nome, é tanto que Paula Brasil é patenteado por ele, né? Que ele tem uma linha de sapatos com Paula Brasil e eu patenteei Espaço Paula Brasil. Foi aquela coisa mesmo, assim, de Brasil, Paula Brasil. Eu achei o nome forte. E meu irmão, que é como se fosse um mentor para mim, minhas irmãs, que é todo mundo do comércio, né? E ele gostou tanto que disse, não, eu vou... Ele é dono de fábrica de sapatos, e ele disse, não, eu vou ter uma marca com esse nome. Né? Talvez você vai ser o nome da minha loja. Era uma coisa assim distante para mim, mas eu sabia que eu iria conseguir um dia, né? Então, assim, não é meu sobrenome é Pereira Sobrinho, e as pessoas às vezes ligam, e eu separo muito Ana Paula Sobrinho, né? Da Paula Brasil. Paula Brasil é a loja na Paula Sobrinho, né? É a marca pessoal à frente dessa loja. Exatamente, isso mesmo. E, inclusive, gente, para quem não sabe, a gente se conheceu num workshop que eu fiz, Valorize a Sua Marca. Foi Adorei. A primeira edição desse workshop de branding, onde a gente falava, eu trouxe, na verdade, a expansão de consciência para cá, para Belém, sobre o que é marca pessoal, sobre o que é branding, a importância de nós, enquanto marcas, virmos para a frente dos nossos negócios. Lembra disso? Lembro. E eu lembro, a Paula foi uma das primeiras inscritas, foi uma honra para mim, e quando ela entrou em contato comigo, ela disse assim... Keila, me indicaram você e eu quero muito participar desse seu evento e tudo mais. E aí eu fiquei honradíssima, porque imagina como uma pessoa tão grande me enxergou. Foi essa sensação que eu tive, sabe? Keila, eu que te acho muito grande. Foi um prazer gigante. A gente nunca mais se perdeu de vista, né? Verdade. Existe aquela admiração também muito grande, né? E nessa época, naquele momento, eu lembro que a Paula, ela estava com muita dúvida se ela aparecia ou não. Exatamente. Muitas travas, muitos bloqueios, né, Paula? E aí, a turma inteira foi unânime em dizer, Paula, você é uma marca forte. Você tem que vir, você gera conexões. Sim. Como foi? Me conta, porque eu lembro que depois disso... A Ana Paula Sobrinho começou a aparecer um pouco tímida ali, mas dali pra frente ela começou a vir mais e mais como influenciadora da sua própria marca. Ainda para mim é muito difícil, mas eu tiro um pouco de letra, porque o que é que acontece? Você precisa fazer, né? Para o seu negócio continuar existindo, você precisa aparecer. Né? E para mim não é fácil, porque eu tenho muita dificuldade com as câmeras, eu não tenho tanto para foto, mas para as câmeras eu tenho uma certa timidez, e para mim melhorou muito, Keila, quando eu faço do meu jeitinho. Não é nada ainda profissional. Uma mega produção, não, né? É uma mega produção, é aquela coisa bem intimista, bem caseira, e eu faço esporadicamente, e eu só faço assim, realmente quando eu estou muito afim. Tipo assim, Paula, tu posta, as meninas dizem, vende tudo, é rápido, não sei o quê, começa a dar uma avalancada e tal. Aí eu digo, mas eu tenho que estar confortável.
Eu tenho que estar confortável em estar, às vezes, do nada. Por isso que eu acho ótimos filtros, né? Às vezes, do nada, não estou nem maquiada, pego meu Babyliss, secador, que eu já ando com ele, e faço ali. E o que é que acontece? Eu gosto, Keila, de não só apresentar os looks, mas de conversar. Todo mundo sabe que chega na loja, sabe que eu sou super simpática, eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar. Como que eu iria fazer diferente nos vídeos? E muita gente sempre fala assim, Paula, tu tem que vender a roupa. Tu fica conversando em vez de mostrar a roupa. Aí eu fiquei assim, fiquei fina, fiquei pensando. Aí depois eu digo, mas se eu só sinto vontade de fazer, se for assim. Se não for dessa maneira, para mim não faz sentido. Porque eu não sou um personagem. Eu sou isso. Então, quando a pessoa vê a Ana Paula no vídeo, é a mesma Ana Paula que encontra na loja, né? Então, foi dessa maneira que eu vou destravando um pouco. E outra coisa, às vezes você acha que precisa de algo surreal. E então, eu estou indo, assim, muitos eventos a respeito de marketing. O que gera conexão é o natural, gente. Exato. Você não precisa de muita coisa. Eu acho assim, você precisa ser de verdade. Tem personagens que dá certo, tipo a Cela, que faz um papel de rica, né? Ela esnoba o pobre, ela é um personagem. Cíntia Chagas. A Cíntia Chagas é um personagem. E tem gente que tem super sorte de engajar dessa maneira. Mas eu acredito que a maioria desses personagens tem muito da pessoa também. Ah, tem então, sim. por isso sai tão natural. Por isso exatamente. as pessoas engajam, né? Engajam, exatamente. E aí eu fiquei, Keila, mais tranquila. Tipo assim, você vê o Carlinhos Maia, né? Ele é, lógico, outro segmento, mas uma coisa tão simples, numa vila, com pessoas muito simples, mas o engajamento louco, às vezes, o que dá mais engajamento nele? Quando ele filma as funcionárias da casa dele. Né? Então, é o simples. E depois que eu descobri isso, só que você precisa se profissionalizar. Sim. Né? Tipo assim, eu faço com o meu celular lá na loja, a iluminação precária, a iluminação da loja não tem aquela coisa toda, mas a gente vai chegar aí, creio que ainda não esse ano, tá? Mas no próximo ano, projetos novos. Vamos avançar na loja, a loja vai expandir e um novo modelo de negócio vai ir também, com certeza, as redes sociais vai mudar também. Olha, um novo momento. Vem novidades aí para 2025. Tô te falando de primeira mão. Olha, honradíssima. Primeira mão, você é a primeira pessoa que está sabendo a respeito disso. Muito bom, obrigada. Você merece, tinha que ser com você, né? E, Paula... na verdade, assim, isso que você está trazendo faz muito sentido e é o que eu trago em termos de consciência, aumentar o nível de consciência do meu público, tanto no Instagram quanto as minhas clientes que estão em processo de branding. Sim. Porque branding é isso, é fazer gestão da nossa marca pessoal. E as pessoas, elas querem se conectar com pessoas. Verdade. Então, a loja que vende muito é aquela que tem alguém ali personificada, Sim. que traz quem ela é de verdade. E é por isso que ela vende muito quando ela aparece. Porque é ela falando ali. Se ela gostou muito, amou, a pessoa sente. E se ela tá falando só para vender, a pessoa sente também. Então, é muito importante. Mas ainda é desafiador trazer mais da Paula no Instagram, falar de si. É bastante. É tanto que, quando a gente fala de brand, quando a gente fala de redes sociais, lado pessoal, teria que unificar. Eu tenho a Ana Paula Sobrinho, que é meu Instagram pessoal, e a Paula Brasil. Eu ainda não consegui unificar e nunca farei isso, Keila. Porque nunca, não é uma palavra forte, né? Mas eu não me sinto preparada. Aos pouquinhos eu vou fazendo isso, recortes da minha vida pessoal, mas também não tem lá grandes coisas para mostrar. Mas às vezes, Keila, tem coisas que você vai falar. Eu me sinto mais confortável de falar, às vezes em stories,
me posicionar em alguma coisa do que me posicionar na loja. Eu já tive um problema muito sério, né, que graças a Deus eu não levei ao pé da letra. Então, assim, na época que o Bolsonaro ele foi eleito, né, eu elogiei o vestido da esposa dele no Instagram da loja. Gente, foi uma loucura aqui, que o povo deixou de me seguir, o pessoal misturou com política. Eu falei do vestido, né? Demais. Eu falei do vestido da Michelle Bolsonaro, que ela estava linda. Fazia tempo que eu não via uma primeira-dama tão bem arrumada. Foi isso. Misturaram as coisas. Se eu fosse falar no meu pessoal, não tinha tido tanta polêmica. E aí você tem que pisar em ovos. Você tem que saber, a não ser que você esteja altamente preparada para as críticas, né? Também, e eu não estou preparada. Eu não quero jamais fazer do meu Instagram profissional polêmicas, né? Então, assim, você tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas quando eu falo de trazer mais da pessoa da Paula, é trazer um pouco mais da história, do que ela vive ali, do que é importante para ela, dos valores que a gente vai falar, tudo isso aqui um pouco mais. Mas esse é o principal desafio. Eu acredito que ainda é muito desafiador para a maioria dos empreendedores, profissionais liberais que estão iniciando ou já têm um posicionamento. É muito mais fácil falar de assuntos técnicos, falar de vendas, falar de produtos, do que falar de quem nós somos. Mas é isso que gera conexão. Exatamente. E eu falo muito do ecossistema do branding, né? Você, primeiro, as pessoas começam a te seguir, te acompanhar. Elas viram tuas fãs, depois elas aguardam o momento oportuno para comprar de você alguma experiência. E aí, quando esse momento chega, elas compram de você e, sendo uma experiência reforçadora, uma experiência positiva, elas viram advogadas da sua marca. Verdade. E elas vendem para você enquanto você dorme, enquanto você faz qualquer outra coisa, mas elas estão vendendo ali para você. Então, quando você traz mais pessoalidade, quando você traz mais de quem é você, esse ecossistema do branding, ele flui de forma natural. Eu falo porque eu vivo isso. É verdade. As pessoas começam a me acompanhar, aí, de repente, elas aguardam ali um momento. E aí, depois, elas vivem a experiência comigo e, sendo reforçadora, sendo positiva, elas começam a me vender. Sim. E isso é fantástico, deixa o nosso trabalho leve, gratificante, bem gostoso. É verdade. Uma coisa, Keila, que me chama muita atenção na loja, um retorno que eu tenho das clientes, é que quando elas chegam na loja, elas ficam muito à vontade. E eu recebo elas como eu estivesse na sala de casa. Então, ali elas verem que não é só venda, tem algo mais. Né? Relacionamento, né? Relacionamento. Você se importa, né? Pronto, é isso. Aquele acolhimento. A gente quer conhecer a cliente, a gente toma um café, ou então a gente toma uma taça de espumante. E a gente conversa, né? Então, é aquela coisa gostosa, né? Como se estivesse recebendo mesmo em casa, né? E aquela transparência também, Keila, que eu acho isso de extrema importância. Vamos supor, a roupa, a peça não ficou legal, e você diz assim, vamos ver um outro look, outra opção, né? Que você brilhe seus olhos, que você se veja com a roupa. Então, assim, não tem pressa, né? Então, é esse acolhimento que lá na Paula Brasil, que as minhas clientes falam que gostam muito também. Isso faz toda a diferença, né? Porque muitas vezes a gente entra nas lojas e a gente percebe uma ansiedade muito grande na venda. É consequência, né? A venda é consequência. Não que a gente não precise. Precisamos. Mas antes a gente precisa disso. E isso é muito forte, que eu passo às minhas funcionárias. Entendeu? A gente precisa...
sempre teve esse plus, desde quando eu era sacoleira. Então, assim, eu não posso perder minha essência, porque senão as coisas passam a não ter o sentido que é a Paula Brasil. Sim. Né? O que eu busco com a Paula Brasil, né? Que não é somente vendas. E já que você tocou nesse momento da época em que você era sacoleira, que eu vejo que você fala isso com uma maior naturalidade, sem vergonha, porque muita gente tem vergonha de partes da sua história e você honra isso de uma maneira tão natural. Eu acho lindo isso. Então aproveita para contar pra gente um pouco mais desse momento, um pouco mais de como aconteceu esse momento. Porque você me fala que desde 8, 9 anos você já tinha essa veia empreendedora, já fazia isso também de uma forma natural, espontânea. Mas eu quero que você conte pra gente como que começou de uma forma um pouco mais profissional. Sei. De uma forma assim, não, eu vou investir X e eu quero um retorno X, a minha meta é X. Então, como foi que aconteceu isso? Tipo assim, não teve esse planejamento. Eu não sou muito boa de planejamento, Mas executora? Não. Mas executora. E assim, uma coisa, Keila, que você vê muito, eu conheço, vou falar de mulheres inteligentíssimas, extraordinárias, literalmente fora da curva. Mas às vezes, Keila, o que é que falta? Coragem. Nem todo mundo tem coragem de, vamos supor, eu sempre acreditei a vida inteira que no dia que eu tivesse uma loja iria dar certo. Aí tu falou, Paulo, por que tanta certeza? Não me levem a mal, mas eu sou piauiense, moro aqui há 35 anos, sou paraíso, daqui ninguém me tira, tá? Amo essa terra, mas a gente tem um problema em Belém, mas eu vejo que aos pouquinhos está melhorando, que se chama atendimento. Eu já sofri muito, Keila, de sair chorando de loja por me sentir um lixo, porque o atendimento não é legal. Imagina. Entendeu? É como se você estivesse pedindo um favor. E eu acho, gente, nossa, isso é um absurdo. É tanto que eu não admito ser mal atendida. Eu chamo logo gerente, se tiver gerente, não, eu converso com a pessoa. Eu acho inadmissível, porque você tem N oportunidade de entrar em outros lugares, você está entrando naquele lugar, o mínimo que você tem que ser é muito bem recebida. Então, cultural isso, né? É cultural, mas eu vejo que com a internet, que hoje a concorrência não é mais barrista, não é mais na cidade, ela é global. Sim. Né? A não ser serviços, mas vamos supor, no meu segmento, né? E tá aí o negócio explodindo cada vez mais, né? Quem for mole que se quebre. E então, assim, eu sabia que iria dar certo, porque, tipo assim, quando eu era sacoleira, que eu sempre vendi o que eu vendo hoje, quando eu entrava nas lojas aqui em Belém, eu via que minha coleção estava super à frente do que o pessoal estava vendendo, eu já estava liquidando, entendeu? E eu via que, e eu sempre fui muito atenta, mesmo jovem, eu sou daquela, igual São Tomé, eu tenho que ver para crer, eu gosto de ir em São Paulo, eu vou a cada 40 dias, eu gosto de fazer a coleção pessoalmente. Hoje tem internet, tem WhatsApp, é diferente do que você ir lá e você pegar e você olhar, né? Eu gosto disso. E hoje em dia, o pessoal que está empreendendo mais jovem pede, né? E aí o que é que acontece? Eu disse, aí eu era sacoleira, veio a primeira loja, que foi através de uma amiga que me falou desse ponto. Keila, Que ano foi esse, Paula? Minha filha nasceu em 2009, né? Foi 2008. Foi 2008 e foi quando eu descobri que estava grávida da Letícia. Ah, né? Que tu começaste a abrir a loja, né? A loja. Ponto. O ponto. Na verdade, então a gente pegando lá o gancho, quando eu era sacoleira, eu trabalhava junto com minha mãe, né? Então nós trabalhamos 18 anos em Macapá. E o que é que acontece, Keila? Por que eu agradeço tanto
ter passado por tudo isso. Tem uma coisa, Keila, que eu não gosto é de pedir. Eu sou aquela mulher que eu gosto de resolver minhas coisas, eu não gosto de pedir nada a ninguém. E o que é que acontece? Nesses 18 anos, a gente ia para o aeroporto e pedia para as pessoas para passarem nossas sacolas. A gente ia com 25, 30 volumes, porque a gente era atacadista. Naquela época que só tinha Transbrasil, ou então Varig, para Macapá e navio, a gente já estava fazendo lá e a gente vendia para as lojas, né? Então eu pedia para aquelas pessoas na fila que ia só com a mala de mão para passar uma bagagem, porque naquela época podia. Hoje você pode também, mas a pessoa não faz isso. Então, para mim, era muito humilhante. Eu não gostava, eu fiz isso por 18 anos, por necessidade, porque a gente era, eu e minha mãe, a rima de família. E meu irmão também fazia, minhas irmãs também faziam, porque eram muitos volumes. E hoje, quando eu passo momentos difíceis na loja, aí eu digo, você quer voltar a fazer isso? Olha o que você fazia, olha como é hoje, você sai de casa, em 3 quarteirões você está dentro da sua loja, né? Então eu almoço todo dia com minhas filhas, eu pego na escola, eu não fico longe delas, né? Aí foi quando meu irmão montou a fábrica, entrou em sociedade, quer dizer, e tirou minha mãe dessa vida, porque a gente pagava aluguel, né, e tal. Então a gente tinha uma vida um pouquinho assim difícil. E aí as coisas começaram a melhorar com meu irmão. Todo mundo se envolveu, né, no negócio. E ele me tirou também. Ele me tirou, fui trabalhar com ele no escritório. Foi só um mês, eu acho. Mas foi, assim, o pior mês da minha vida. Eu não nasci para estar dentro do escritório. E o que é que acontece? Já nessa época, ele estava assim... Ele abraçava o Brasil inteiro. E eu ia ser o braço direito e esquerdo dele. E eu falei, não, Zé, não é dinheiro. Eu preciso estar feliz. E eu voltei a ser sacoleira. Foi eu mesmo? abri mão disso tudo. Uma vida confortável. Mas eu não estava feliz. Porque eu sou muito assim, eu preciso estar bem. Seja lá o que for. Então, tipo assim, eu troquei aquela vida maravilhosa que ele estava me oferecendo para poder voltar a fazer aquilo que era passar mercadoria, passar muito tempo longe. Aí foi quando eu me casei, engravidei da minha primeira filha e já fui pensando na possibilidade de ter algo em Belém e montei em casa. Na verdade, eu queria montar na rua, porque eu achava que era só abrir a loja, ter uma vitrine que entrar um monte de gente ia comprar. Eu tinha essa mera ilusão. Que é a mentalidade de muita gente que não conhece a realidade do lojista, né? E não é nada Acha que é disso. só comprar, precificar e revender. Não é. E tem toda uma logística Nossa, por trás, né? Muito. A minha sorte é que eu passei 3 anos vendendo em casa e eu já tinha uma carteira de clientes. E foi ela que me deu uma segurada, né? Aí foi quando eu engravidei da Letícia, logo quando eu estava montando a loja, né? E o que é que acontece? Quando eu tive Letícia, eu parei de viajar para São Paulo. Naquele tempo não tinha o WhatsApp, né? Você realmente tinha que ir pessoalmente, né? E eu só amamentava. Eu passei 6 meses sem ir em São Paulo. Então, assim, eu cheguei a pensar em desistir. Em fechar a loja mesmo, literalmente, né? Aí foi quando eu fui para São Paulo, fiz uma coleção em um dia, voltei. No primeiro dia de lançamento, a gente vendeu metade da coleção. E teve alguém que disse isso, não fecha, minha que não funcionária. deixou? Na verdade, a minha família queria que eu fechasse a loja, porque... E eu fiquei até um tempo desse, eu fiquei, poxa, a minha família não me apoiou. Hoje eu entendo, era aquela preocupação, cuidado, né? E foi a minha primeira funcionária, ela falou, Paula, depois que eu liguei naquele tempo de WhatsApp, era tudo por telefone, falei, chorei. Uma semana que eu tinha vendido uma blusa. E eu tinha que pagar meus fornecedores. Aí minha funcionária pegou e disse, Paula, vamos fazer uma experiência.
vai em São Paulo, faz uma coleção. Se tu não vender, aí eu acho que tu tem toda a razão de fechar a loja. Mas isso não vai acontecer. É porque tu não está indo comprar. São as tuas escolhas. O pessoal entrar aqui mudou de dono. Não é mais a mesma dona. O pessoal viu que era diferente. Por quê? Porque eu pedia para minha irmã ir comprar, só que minha irmã trabalhava em outro segmento, que eu não podia ir, que eu estava amamentando, né? Então, assim, Keila, eu consegui vender tudo. Então, assim, foi o momento mais difícil na minha vida profissional. Não foi nem o Covid. Entendi. Por quê? Porque eu já tinha uma rede social forte. Então, assim, eu conseguia vender mesmo estando em casa. E mesmo com a loja fechada. Mais desafiador foi isso mesmo, né? E na tua vida pessoal, qual foi o momento mais desafiador da tua vida? Ai, tantos. Por que eu te pergunto isso? Porque às vezes as pessoas te veem pleníssima, maravilhosa, empresária de sucesso, e não sabe minimamente as dores que a gente já passou, que a gente já viveu, que você já viveu. E muitas vezes, e eu falo isso, a gente está no mês do Setembro Amarelo, eu falo isso com uma preocupação muito grande com as pessoas que vivem depressão. Sim. Porque com as redes sociais a gente vê só coisa maravilhosa. Só vida maravilhosa. Ninguém compartilha. E por isso eu gosto também de falar, às vezes, das minhas dores, dos meus perrengues, sabe? Que não são nada chiques, muitas vezes. Porque para as pessoas entenderem que aqui existe um ser humano de verdade. Que aqui existe uma pessoa que, assim como você que está aí nos assistindo, também vive ou já viveu momentos difíceis, desafiadores na vida pessoal. Sim. Na vida profissional é muito mais fácil a gente falar, não é verdade? Verdade. E na vida pessoal a gente não compartilha, às vezes com medo de julgamento, às vezes por reserva mesmo. Então, se for confortável para te compartilhar um momento que foi, assim, um dos mais, porque eu sei que tiveram vários, né? Mas um dos mais desafiadores, que você sinta confortável para compartilhar. Porque quando a gente compartilha isso, Paula, a gente gera muita inspiração em uma pessoa. Eu digo sempre assim, se a gente consegue tocar um coração de uma pessoa que está passando por um momento difícil, nossa missão aqui já foi cumprida. É verdade. Olha, Keila, para mim a fase mais... Porque assim, minha mãe foi lojista e uma lojista que teve assim, um sucesso absurdo lá no Piauí. Então, assim, acompanhei muito de perto. E a gente tende a repetir... Lógico, quem sou eu perto de mamãe? Perto da história dela, perto do que ela construiu. Quase nada, mas assim, a gente não está aqui, eu não estou aqui para querer igualar. Mas quando a gente vê, a gente meio que... A gente está honrando a vida da nossa mãe. E eu vejo muito isso comigo e mamãe. Então, eu vi o preço que mamãe pagou para estar ali. Né? Então, assim, o momento mais difícil para mim foi quando a loja explodiu depois que eu fiz o Instagram, né? Eu tinha um faturamento X, eu quintupliquei aquele faturamento e eu não sabia se eu estava pronta para aquilo. Porque o que é que acontece, Keila? O mais difícil não é você... ter um certo reconhecimento no seu negócio, para mim. Mais difícil é tu manter. Vamos supor, eu tenho a loja de roupa, então as minhas clientes estão acostumadas, tudo que é tendência, ela sabe, na Paula tem. Pode ir na Paula que ela já tem. Então, que chova, faça sol, eu tenho que dar meu jeito e eu tenho que ter novidades. Entendi. Então, eu fiquei, será que é isso realmente que eu quero? Foi mesmo? Foi. Eu fiquei muito deprimida. Foi, Paula. Eu fiquei muito na dúvida se era isso que eu queria, porque eu estava feliz daquele jeito. Aí foi quando chegou... É o medo, né? Muito, porque... O que é que acontece?
eu preciso sim de dinheiro, mas nunca foi dinheiro. Eu não sei muito explicar. Que eu gosto, que se eu disser que eu não gosto de uma vida confortável, eu estarei mentindo. Sim. Mas eu sempre... Não é o que te move, Não né? é o que me move, exatamente. Sim. Claro que eu quero pagar minhas contas, Sim. mas eu tenho outras coisas que me faz muito mais feliz, entendeu? Foi quando, Keila, a Deluxe chegou. A Adriana Henriques, na época, e é que ela explodiu. Estourou. E eu perdi muito espaço, né? E aí, o que é que acontece? Foi ali minha decisão. Não, porque eu tinha recuado. Ela chegou no momento que eu tinha recuado, né? E aí eu disse, aí eu tomei a decisão. Não, eu quero avançar. E eu sabia, instinto, eu sabia que se eu desse mais de mim, que eu tinha recuado, eu iria conseguir. Aí eu falei, não, eu acho que é isso que eu quero, né? Mas assim, eu nunca deixei também, Keila, como se diz, quando eu falo assim, não é aquela competitividade que eu falo, mas eu vi que foi uma decisão tomada em você querer fazer um trabalho legal, tá? Não só dinheiro, e que eu estava feliz, tá? Mas eu estava com muito medo da responsabilidade, porque eu sabia que a partir do momento que eu avançasse muito, eu teria que manter. Porque eu tive exemplo da minha mãe, que tu vê que é o mais difícil. Hoje tu sente tu no teu negócio, que chova, faça sol, você sempre tem que estar trazendo novidades em todos os sentidos para o teu público, né? E eu quero isso, né? Era essa pergunta que eu me fazia. O que eu vi é que eu estava perdendo meus clientes, entendeu? Nessa de ficar com medo. De ficar com medo, exatamente. Aí foi o momento que tu pensaste, não, para com isso, para bora de mimimi, bora trabalhar, bora fazer. E aí a gente foi quando nesse novo momento eu fiz uma nova reforma na loja. Eu tinha feito a maquiagem na loja e tinha falado pro Júnior, né, a Perle Júnior, vamos fazer uma mega reforma nessa loja. Um novo momento na Paula Brasil. Nós deixamos a loja a céu aberto, passamos uns 5 meses em obra, foi assim, explodiu. Mas ainda, na verdade, meu melhor momento na empresa foi 2014, 2015, 2016, um período de crise no governo Lula. Eu comprei meu apartamento nesse período, né? Então, assim, e por isso que eu digo assim, gente, não existe crise. Meu pai fala isso. Aí eu falo muito. Meu pai fala assim, crises sempre existiram, crises econômicas. Exatamente. Então não é agora que o mundo vai acabar porque estamos em crise econômica. Então, desde que o mundo é mundo, existe crise econômica. Exatamente. E assim, o pessoal está consumindo. O pessoal está comprando, o pessoal está fazendo acontecer. E o pessoal... foi um momento muito difícil para o Brasil. Eu estava em reforma. Eu comprei meu apartamento e 1 ano e pouco depois eu estava mudando para Brás de Aguiar. Uma mega reforma no ponto de esquina. Eu lembro da Generalíssimo. Eu Sim. cheguei aí lá. Foi quando eu te conheci lá. Mas tu não sabia de nada ainda. Eu estava só ali nos bastidores. E aí era uma loja bem menor. E quando eu vi, assim, a notícia, né? Paula Brasil vai pra Brás de Aguiar, na esquina com a Rui Barbosa. Foi a notícia, né? Foi. E até porque a gente ficou 6 meses em obra, uma placa lá gigante, né? Lembro. E então uma vez eu fui tomar café com uma vizinha minha, que hoje ela não tá mais com loja lá. Ela falou, quanto você é corajosa. Ir para uma loja de esquina com tanta visibilidade. Mas não é bom, não? Eu falei, mas não é bom? Ela disse, que chova, faça sol. Você tem que estar muito bem, porque você está numa esquina. Aí foi que eu fui parar
para ver o tamanho da minha responsabilidade, né? Estar em uma esquina. Porque, assim, uma vez eu fiz uma mentoria. Na verdade, na época, muito tempo atrás, era um coach com a Gisele Vaz, termina que mistura um pouco, né, o lado profissional com o pessoal. E ela falou, muito do que tu conquistaste foi através da tua coragem. Porque se você parar muito para pensar, você não faz, Keila. Com certeza. E eu vejo que é um perfil de empreendedor, né? Os empreendedores de sucesso têm coragem, têm no coração essa certeza de que vai dar certo. Porque se você já começa pensando, será que vai dar certo? Você já está na dúvida. 50% já é de derrota. Eu vejo dessa forma. Sim. Eu também busco essas coragens. Muitas vezes que às vezes falta, né? Daí vem o medo, né? Sim. Isso faz parte. Tem que ter medo. A gente, antes de começar, que aí tu, ai meu Deus, me dá um frio na barriga, eu fico nervosa, eu digo, maravilhoso, por quê? É isso que nos move, essa emoção, né? Cada dia que eu chego na loja, me dá um frio na barriga. Por quê? Porque é um dia diferente do outro, né? E outra coisa, Keila, a cada coleção que eu vou, eu consigo me encantar, como se fosse a primeira. Então, existe um encantamento, aquele amor, né? E uma coisa importantíssima, Keila, se você acredita, já é 99% das coisas darem certo. O Com mundo certeza. pode dizer, a tua família pode dizer, os amigos, profissionais, que tu vai lá fazer uma mentoria e tal. Mas se tu acredita, faz. Porque o que é que acontece? Eu sei que quando eu abri minha loja, muita gente dizia, deixa essa coitada abrir, que não vai dar certo. E aparece muita gente, demais, né, Paula? Eu sempre falo demais. isso. Eu tenho falado muito sobre o poder do ambiente. Quando você busca fazer algo inovador, algo que ninguém está fazendo, o que mais aparece é amigo, família, pessoas ao nosso redor dizendo, cuidado, isso não vai dar certo. Muito. Olha, tem certeza? Porque é para te deixar na dúvida. Ou então começa a fazer brincadeirinhas, piadinhas, né? Com ali são críticas veladas. Sim. Ou querendo te puxar para baixo mesmo, porque se a pessoa não tem coragem de fazer, não é você que vai ter. É verdade. Eu penso dessa forma. É mesmo, isso mesmo. E aí, o que mais aparece é a gente tentando te puxar para baixo. Não, não vai, não vai, não vai. Fica aqui comigo que tá mais confortável, né? E aí, a gente precisa ter essa coragem, essa força para não, é isso que eu quero. Exatamente. Agora tem aquela coisa, Keila, vamos supor, às vezes pessoas de fora, isso se as pessoas pensarem um pouco, nunca uma pessoa de fora vai querer te ver melhor do que ela. Isso é fato. Mas vamos supor, às vezes família, como isso para mim impactou muito, eu falei, a minha família não me apoiou na época, eu dizia. Hoje eu entendo que é preocupação, como aconteceu um caso da minha família, que a minha irmã veio me pedir um conselho. Eu falei, se eu fosse você, eu não faria. A gente está em transição de governo, foi na época, a gente estava mudando de presidente, eu não faria, eu esperaria um pouco, ver como é que as coisas ficam. E um dia ela chorando falou, você não me apoiou. A mesma dor, né, que tu sentiste. A mesma dor que eu senti. Eu falei, Patricinha, foi preocupação. Porque a gente estava assim, num momento de transição. E essa parte de economia, a gente, por mais que a gente trabalhe, a gente sabe o que a gente está fazendo, mas eu acho que a gente tem que colocar assim, um pouquinho o pé no freio. E foi excelente essa oportunidade, porque eu passei a pensar diferente. Porque às vezes família, quando eu falo família, pai, mãe, irmão. Tá, Keila? E às vezes núcleo, né? Hã? O núcleo. O núcleo, exatamente.
Não estou falando de primas e tal, até porque, graças a Deus, só somos nós aqui em Belém, né? A gente... Porque eu digo, às vezes até atrapalha, né? Então, o que é que acontece? E os de fora, você tem que ter muito cuidado. Hoje, eu tenho essa malícia. Pelo fato de ser muito transparente, como eu te falei, Keila, o que eu estou te falando é de primeira mão, lógico, as pessoas vão ouvir, porque no máximo, aí, fevereiro, que é bem aí, o tempo passa rápido, a gente já está aí com um novo conceito de loja. Escolhi você para me falar sobre isso, porque as coisas realmente andam rápido, mas a gente tem que ter cuidado com quem a gente fala nossas coisas. Com certeza. Entendeu? E eu não tinha, antigamente eu falava para todo mundo, eu rasgava o verbo, eu falava, porque eu sou assim, é meu jeito. Aí a maturidade te ensina muito, né? E tinha coisas que, tipo assim, não dava certo. Por que que não deu certo? E eu sou um pouco mística, eu sou um pouco supersticiosa, mas depois que eu comecei a analisar, eu digo, não, tem certas coisas que eu tenho que guardar para mim. Deixa acontecer primeiro. É igual que você faz uma viagem, você posta. Devia para onde eu estou indo. Quando eu faço isso, eu já cheguei no lugar há muito tempo. Exato. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo, né, Keila? Sim, a maturidade, a vivência, a experiência. Isso, exatamente. E Paula, conta pra gente quais são os valores que você não abre mão. Quais são os valores da Paula Sobrinho que você leva para tua casa, você leva para o teu trabalho, para tua loja, você leva para onde você vai? Ética. Isso é muito forte para mim. E foi isso que me deixa firme no mercado de trabalho. Eu nunca vendo gato por lebre, maneira de falar. Sim. Então, Keila, nosso maior patrimônio, como você sabe, é nosso nome. Sim. Que adianta você ter rios de dinheiro se tua palavra não tem valor. Perfeito. Né? Isso para mim é muito forte, porque meus pais me ensinaram muito. E depois meu pai se separou de minha mãe. Quem terminou de nos criar foi mamãe e meu irmão, que eu sou mais velha, mas ele era o segundo. Isso é muito forte para ele, né? Teve uma vez que eu lembro em Goiânia, a gente foi numa fábrica de sapato, e eu gosto muito de café, já percebeu, né? Aí veio uma copeira nos oferecer café. E eu não falei obrigado. Quando ela se retirou, ele falou, por que você não falou obrigado? Por que você não desejou um bom dia para ela? Aí eu falei, eu nem me toquei. Ele falou, tu não faz isso. A partir de hoje... Eu falei, me desculpe. Não... Pois é, quando o diretor chegar aqui para nos receber, tu não vai dar bom dia para ele. Tu não vai estender a mão para ele. A mesma coisa. Não tratar diferenciado. Não tratar né? diferenciado. Então, essa sinceridade, essa ética que eu tenho com o meu trabalho. Então, tipo assim, eu vou te dar um exemplo assim, bem simples. Vamos supor, a roupa, ela tá com um pequeno defeito ali. Não, vê se vocês tentam vender. Qualquer coisa dá um descontinho lá, mas tenta passar essa peça. Eu não faço isso. Uhum. O problema veio de fábrica? Não, o problema aconteceu aqui. Se vier de fábrica, a gente troca. Se o problema aconteceu aqui, a gente tira a peça de circulação. Porque o que é que acontece, Keila? Se você compra uma peça, aquela peça foi desejada. Sim. Você olhou para ela, você amou, aquilo transbordou em você. Porque tudo tem que transbordar. Eu sou intensa e comigo é assim. E eu penso que com todo mundo é assim também. Aí você chega na sua casa, você vai arrumar a peça, você vê aquele defeito, você fica triste. Sim. Mas você fica triste com a empresa que te vendeu aquilo. Sim. Eu chamo isso de ética. Sim. Eu estou aqui para fazer a diferença, né? Em todos os sentidos. Meu cliente do começo ao fim, eu tenho que ter ética do começo ao fim. Né? Então, assim, isso para mim... Ai, Paula, mas
detalhe tão pequeno. Mas, gente, eu me coloco no lugar dela. Eu iria gostar? Não. O que é que acontece, Keila? Tudo que chega na nossa loja, ela é passada. A roupa é tirada do saco e passada. Cada pecinha daquela passada no ferro a vapor. Então, não tem como nada passar despercebido aos nossos olhos. Entendeu? É tanto, Keila, que o número de trocas na loja é quase inexistente. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas que nos compram, as pessoas que não conhecem ou que nunca foi, já ouviu falar. Não, a Paula só entrega se a peça estiver perfeita. Entendeu? Então, isso faz com que você tenha muita credibilidade no mercado. Com certeza. E muita credibilidade com os clientes, entendeu? Então, assim, vamos supor, tem período de promoção nas fábricas. Eu vou lá, aí tem gente, vamos comprar, não sei o quê, tá com 50% de desconto. Eu não compro. Paula, tu vai colocar um preço cheio, tu não vai repassar o desconto. Se na fábrica não vendeu, eu também não vou vender. Entendi. Por que que eu vou oferecer um produto para o meu cliente? Claro, eu faço outlet na minha empresa, eu tenho um outlet dentro da minha empresa, mas são peças, Keila, que às vezes quebra a grade. Ou então tá lá 3 meses, eu vendo moda, ela vai ter que girar. Mas às vezes só tem aquela peça. Entendi. Até porque eu também não trago muito repetido. No máximo, estouradamente, vamos supor, ali uma blusa, 4 peças de uma blusa. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente pensa que o cliente não percebe. Mas percebe. Demais. Com certeza. E faz toda a diferença. Entendeu? Uma vez eu li em algum lugar, acho que foi na internet, algum post, eu acho até que eu compartilhei, já faz muito tempo, que a ética é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Exatamente. Né? E realmente isso é muito de consciência, né? Exatamente. Qual é a minha consciência com relação àquela ação? Com as pessoas e com clientes, né? Porque Sim. valor a gente leva para a vida profissional, mas leva para a vida pessoal também. É. E como que você passa isso para as suas filhas? Tens 2, né? Tenho 2. De quantos Exemplo, anos? né? Uma de 15 e outra de 19. Eu converso muito, Keila, com minhas meninas. A que faz faculdade, faz pertinho de casa, dá para ir a pé. Mas eu não abro mão, eu não vou deixar a Letícia. Mas eu vou buscar. E às vezes eu passo e dá para pegar a Maria Paula, que coincide os horários. E é aquela coisa que eu não abro mão, porque às vezes é aquele momento que você tem para conversar um pouco melhor, aqueles 20 minutos. Verdade. Dentro do carro, filha, aí como foi hoje na escola, e papapá, tá. E o que é que eu vejo? Eu vejo que elas não têm predisposição para ir pro varejo, para fazer o que eu faço. É mesmo? E tu te sentes frustrada por isso, não? Já senti. Já. Hoje eu sou a primeira a dizer, não quero você dentro do comércio. Entendi. Porque se até agora não teve o despertar, né? Porque tem que ser natural. A Letícia ainda não sabe o que ela quer. Mais nova. A mais nova, ela tem 15 anos, eu também não cobro. Eu acho que isso tem... Acho não, tem que fluir naturalmente. Sim. Porque, tipo assim, eu quis ir pro comércio... Graças a Deus que eu quis, porque na verdade eu tinha que ir, eu gostando ou não, eu tinha que ir. E eu não gosto nada engessado, que eu seja obrigada a fazer. Outro valor, liberdade. Eu não abro mão. E a mesma coisa... É um valor meu também. Pois é. E eu acho que isso é extremamente inegociável, sim, né? Em todos os sentidos. E eu passo isso para minhas filhas. Maria Paula veio me dizer, mãe, eu quero fazer nutrição. Aí o pessoal ficou, muita gente ficou, nutrição. E eu, você vai ser a melhor. Legal. Falei, você vai ser a melhor. Porque quando Maria Paula escolheu, é algo que ela
desde muito cedo ela malha, ela cuida da alimentação, ela cuida do corpo dela, ela tem cuidado do que ela ingere. Então, assim, o que ela pratica, ela vai passar para as outras pessoas. Sim. Isso é muito legal. E o que é que acontece, Keila? Elas me veem, eu sinto o comércio e eu também, você acompanha, porque eu que estou fazendo a gestão de tudo isso, a gente está hora em cima, hora embaixo. O teu emocional, ele vai de 8 a 80 todos os dias. Eu não quero isso para minhas filhas. Eu digo para Maria Paula, ela está no primeiro ano de faculdade, eu quero você trabalhando só de segunda a sexta. Teu final de semana vai ser sagrado. Eu não quero ver você se matando de trabalhar, tá? Eu quero que você faça um planejamento, porque nada disso na minha vida foi planejado. Entendi. Entendeu? Mas naquela época, a gente tinha menos hoje recursos e ferramentas, né? As pessoas planejavam menos mesmo. Sim. Os empreendedores que hoje têm muito sucesso, Sim. a maioria não teve um planejamento, né? Até porque eram menores as ferramentas e o acesso Isso mesmo. a essas ferramentas. Hoje, você abre a internet, tem N profissionais que podem te ajudar de diversas maneiras. Mas assim, Keila, vamos supor, às vezes o comércio, ele é uma caixinha de surpresas. Eu já tive coleções que foi um fiasco. Então, aquele planejamento que eu tinha de algumas coisas foi por água abaixo. E, às vezes, tem coleções que, graças a Deus, a maioria... Essa foi inesquecível. Eu acho que é a primeira e a única também. Mas também, isso mexeu em todos os âmbitos assim, da minha empresa. Lógico, porque a gente vive de também pagar contas, né? Então, o que é que acontece? Esse planejamento também que existe para você errar o menos possível. Sim. Né? Previsibilidade dos erros, né? Exatamente. Tem que ter muito cuidado, né? Como o meu irmão sempre fala, o varejo ele é muito sensível. Por que às vezes você ouve falar, fechou tal loja? Quer dizer, uma cadeia de lojas. Não é uma loja, é uma cadeia. Quando a gente vai em São Paulo, a gente vê isso, né? Na José Paulino, por exemplo. Toda vez que eu vou, são outras lojas. Exatamente. E hoje você vê lá no Bom Retiro, na Rua Lombroso, nós temos ali 6 lojas, uma do lado da outra toda fechada. Que aquilo ali, meu Deus do céu, era uma loucura para quem pegasse um ponto. Você chega na Galeria Lombroso, a maioria das lojas estão fechadas. Mas, Paula, isso... Aí tem gente que... Olha como tá difícil. Gente, não é que tá difícil. O pessoal tá em salas comerciais. Porque hoje o mercado mudou. Não é crise. Hoje em dia o pessoal tá vendendo mais online. Tem dia, Keila, que eu vendo mais online do que presencial. Tá muito forte. É importante a gente estar ter atento, esse olhar, né? Exatamente. De o que tá mudando no mercado. Exatamente. E eu percebo que, como eu te acompanho, eu percebo que você investe em cursos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de mentalidade. Aqui, tanto que tu fostes participar do meu, mas fora de Belém também, né? Sim. Me conta como foi a mudança dessa chave. Alguém te levou a olhar sob uma perspectiva diferente, entendendo que era importante trabalhar a mentalidade também, ou sempre foi algo que tu sempre buscastes, assim? Eu sempre busquei. Mas, assim, a minha sorte é que eu sou uma pessoa extremamente curiosa, né? A mamãe brigava comigo. Que menina curiosa! E eu sou o seguinte, tu começa a contar uma história pra mim, tu tem que terminar. Então, o que é que acontece? Agora, recente, eu fui com minha cunhada para aquele
Toque da Talk Mônica, show, da eu vi. Mônica, Maravilhoso. da Mônica Salgado. O que é que eu fui ouvir? Eu fui ouvir os maiores influencers do Brasil, né? Eu só fui ter a certeza do que a gente conversou um pouquinho lá atrás, eu e você, que é a autenticidade. A autenticidade e aliada com um profissionalismo para tu conversar com o teu público. E a intencionalidade, né? A intencionalidade. Então, assim, quanto mais você for natural, mais você tem chances de se conectar com o teu público. Ah, vai ter pessoas que vai te julgar, vai ter pessoas que não vai gostar? Vai. É aí que eu te falo. Tá preparada, Paula? Não sei. Tipo assim, mas eu vou ter que fazer. Sim. Mas o que é que acontece? 12 anos de redes sociais. Logo que lançou o Instagram, um ano ali eu já estava nas redes. Eu fazia muito pelo Facebook, né? E o que é que acontece? A gente adquire uma coisa que se chama respeito. Eu só fui uma vez desrespeitada nas redes sociais, que por conta da minha voz, que uma pessoa disse: como que o empresário desse porte fala Tati Bitati? E fez umas frases lá, como eu falo, né? Eu não quis me indispor com ela, não que eu dou satisfação. Eu falei: Keila, eu só vim fazer esse pote contigo, porque é contigo. Porque eu estou passando por essa transição de tratamento de dente. E eu ainda não estou fazendo fono, porque eu ainda não concluí. Aí, tem vergonha? Um pouco. Mas também eu não vou deixar, Keila, eu tá pronta. É isso que muitas vezes a pessoa... Eu sou um pouco detalhista. Mas se você achar que você só vai começar a fazer as coisas quando tu tiver perfeito, aí você fica buscando a excelência e você não faz nada. O tempo está passando, tem pessoas que estão fazendo e está acontecendo, perde o time. Exatamente. E então, assim, e são essas minhas buscas, né, que faz com que eu tenha uma mentalidade assim mais aberta, porque eu não vou te falar que eu sou, ai, Paula, tu és assim, tá aberta para tudo que tá acontecendo. Não, eu sou uma mulher de 52 anos quase, né? Então, eu tô de uma geração diferente dessa. Mas você tem que acompanhar. Isso é mindset de crescimento, né? Exatamente. Saber que eu nunca tô 100%, nunca sei 100% de tudo, né? Exatamente. Eu preciso sempre buscar mais conhecimento. E é isso que te move, né? Se você continuar fazendo aquilo que você faz sempre, perde o sentido, né? Você tem que buscar melhoras, né? E, Paula, assim, a maioria das minhas clientes, das minhas seguidoras, das pessoas que acompanham o meu trabalho, são mulheres multipapéis. São mulheres que acumulam muitos papéis, profissionais, gestoras, donas de negócios ou vendem serviços também. E também são mães, são filhas, são irmãs, são amigas. Todos esses papéis que nós acumulamos. E muitas também são mães solo, são mães que são separadas dos pais. Meu caso. Que é o teu caso. Eu queria que tu compartilhasses um pouco conosco como foi essa experiência, o que tiveste de mais desafiador, porque não deve ser simples criar duas mulheres, duas meninas no mundo de hoje, sozinha. Existe uma parceria com o teu ex-marido, com o pai das tuas filhas. É um relacionamento em que você pode contar com esse suporte. Como foi isso? Porque também, às vezes, as pessoas acham que a Paula Brasil sempre teve várias funcionárias. Não! Ontem eu tava num grupo de empreendedores, né, na minha mentoria
de branding para empreendedores, e a minha irmã tava lá, e aí ela tava, as pessoas estavam falando assim, compartilha um pouco da tua rotina. Aí ela disse, eu vou compartilhar, vou gravar lá, desde que horas a gente começa o dia em casa, o que cada um precisa fazer, porque as pessoas olham e acham que a gente tem 500 funcionários para nos ajudar, para nos auxiliar, quando na verdade a gente só tem diarista. Verdade. Então conta um pouco dessa experiência, desse momento, como foi, né? Quais foram os momentos mais desafiadores e como você superou esse momento? Tá. Pra mim, assim, olha, eu sempre me cobrei. Ninguém precisa me cobrar nada. Deixa que eu já me cobro o suficiente. Mas o que é que acontece? Eu adoeci. Porque isso te gera uma ansiedade, porque tu tem que ser uma ótima empreendedora, uma ótima mãe, uma ótima filha, uma ótima irmã, perfeito, amiga. Então, tu quer ser boa em tudo. Eu descobri isso há muito tempo atrás, já com minha segunda filha, que a gente não consegue ser boa em tudo. A gente prioriza. E o que é que acontece, Keila? Você, antigamente, não, eu vou falar de hoje. A gente perdeu um pouco a nossa feminilidade. Olha a dificuldade para falar, mas deu para entender, né? Deu. E isso é de uma extrema importância. Porque o que é que acontece? As mulheres e os homens te querem ver mulher. Não quer te ver aquela que tu quer fazer o papel do homem. Resolutiva, né? Resolve tudo e quer levar o mundo na cabeça. Não é assim. Sim. E eu só passei a pensar dessa maneira uns 2 anos atrás. Eu sou separada, eu tive um namorado que para mim foi de extrema importância, que ele me ensinou isso. Então, assim, eu tinha o hábito de tirar o supermercado sozinha do carro, tendo um parceiro do lado. Ele dizia, por quê? Não, você não vai pegar uma sacola, quem vai levar sou eu. Então, aquela coisa que ele me deixou ser mulher, que eu fazia, eu queria resolver tudo. Quando eu era casada, queria, né, sei lá, eu achava... tu tinhas esse perfil de comportamento quando tu eras casada. Tinha. Entendi. Exatamente. E tu acreditas que isso pode ter atrapalhado? Muito. Sim. Muito. Isso é uma coisa que eu tô fazendo uma terapia que é uma terapia sistêmica. Sim. E trabalha muito isso, a feminilidade. Ai, porque a gente vai perdendo. Vai. E antes a gente não tinha essa ferramenta, né? As pessoas a gente não tinha acesso a essas informações. Sim. Que podem nos ajudar nas relações hoje. E hoje eu tenho muita clareza, porque eu sou filha com mais uma irmã, somos 2 filhas. Tem uma filha também no primeiro casamento, mas a gente não tem tanta convivência. E aí, do meu pai, né? Primeiro casamento do meu pai. E aí, eu digo que nós fomos criadas como 2 homens. Então, porque a gente entende, hoje eu tenho clareza de que o meu pai queria filhas proativas e que não fossem submissas aos homens. Não dependessem de homens como as mulheres da época deles. Sim. Mas a gente acabou... Porque houve, né, esse momento na história em que a mulher precisou competir com o homem. E a gente compete lá no mercado de trabalho, né? Mas a gente traz isso pra vida pessoal. É esse que é o erro. Que a gente muitas vezes... E hoje, com esse acesso a essas terapias e a essas informações, a gente começa a entender que uma coisa é no mercado de trabalho, outra coisa é em casa. E até no trabalho também. Eu acho que cada um, Keila, é no seu papel. Verdade. Mas até eu entender isso, Deus colocou essa pessoa para mim poder... E saiu um peso. Entendi. Eu me senti mais leve. Eu passei a ter um outro comportamento, entendeu? Isso foi muito legal. Fez muita diferença para mim. Porque o que é que acontece?
a gente tem que deixar ser cuidada também. É verdade. E o homem tem essa necessidade e a gente não deixa de cuidar, proteger, Exatamente. Né? Eles querem isso. Quem disse que não? E a gente gosta também disso, e a gente né? gosta. A gente quer segurança. Exatamente. Quer alguém que seja maior do que a gente para nos proteger, né? Só falta a gente deixar. Perfeito. Abrir as portas, né? E permitir. Tá? E é lindo demais. É verdade. E assim, às vezes é uma falta de comunicação entre o homem e a mulher. Sempre é, né? Sempre eu digo assim, a maioria, 99,9% dos problemas de casais é falta de comunicação, né? Exatamente. Às vezes é o orgulho, às vezes não tem as palavras certas. Falta de autoconhecimento. Exatamente, que é muito hoje importante. temos terapias, né? Exatamente. Tu fazes terapia? Ai, fiz assim para me separar na época. Porque não que eu quisesse separar. Sim. É uma maneira de falar. Para entender, Nunca quis. Pelo contrário, eu casei para viver a vida inteira. Sim. Só que eu não estava feliz e nem meu ex-marido na época também não estava. Exato, isso foi uma das causas, né? Mas graças a Deus, Keila, que hoje somos grandes amigos. Que bom. Por quê? Não tínhamos dinheiro para brigar, cada um sabia o que era seu, né? Porque não era aquele casamento que, olha, somos um só, o que é meu, o que não é meu, é nosso. Então ele não era assim, e aí eu passei também a não ser assim. Então cada um ficou com suas coisas, nem eu gostava mais, não existia mais aquele amor como homem e mulher. Então a gente passou aí um ano meio que sem se falar, mas quando a gente... Gerindo, né? Na verdade, eu não sofri nem um pouco, eu vivi o luto dentro do casamento. Talvez ele tenha sentido um pouquinho, porque ele não esperava que eu viesse a pedir uma separação, porque eu amava por mim e por ele, amava por nós dois, ele não esperava mais que eu dissesse. Uhum. E às vezes a pessoa tem que ver para crer, né? Aí hoje a gente se admira, a gente adora conversar, e quando eu preciso dele, Keila, vamos supor, hoje as meninas estão grandes, mas antigamente, Keila, as meninas pequenas, Júnior rodou assim quase 2.000 quilômetros para voltar para casa, porque minha filha estava com febre e a febre não passava, eu estava assustada com aquilo, e ele não contava conversa, ele vinha mesmo, e ele continua a mesma coisa por ela. Assim, então eu sei que eu posso contar. No dia a dia eu não posso contar com ele porque ele viaja muito. Uhum. Caso ele esteja e eu acione ele, pode ter certeza que ele vai estar ali a posto para me ajudar, as meninas também. Quer dizer, em tudo. É assim, a gente só se separou de corpos, mas a gente sabe que um pode contar com o outro. Isso é bom, né? Isso é maravilhoso. Faz uma diferença, dá um conforto no coração. Eu fico até emocionada, porque respeito, né? Respeito. E assim, Keila, eu sempre digo, em todos os sentidos, a gente tem que sair e em todos os lugares deixar as portas abertas, né? Seja em um casamento que terminou, seja em algum lugar que você chegou e que fez amizade, mas não teve aquela conexão, e você saiu, mas no dia que você encontrar de novo, você vai conversar, você vai falar. Então, eu tenho isso muito forte comigo, sabe? Mas também tem que ser de verdade. Sim. Tudo meu funciona com verdade. Que é um outro valor teu, né? Inegociável. Inegociável. E eu sei que às vezes eu exagero, né? Porque, tipo assim, porque você tem que ter filtro. Sim. E quando você é muito assim, autêntica, tipo assim, às vezes minhas irmãs, Paula,
Falei, porque eu tô falando que é contigo. Deixa eu falar contigo, porque tem coisas que não dá pra falar na rua, entendeu? Então, assim, e eu falo mesmo, sabe? Mas coisas que eu digo assim, abrir aquele coração e te falar, às vezes com minhas filhas, entendeu? Eu sinto necessidade disso. Sim. Só que quando você sai de casa, sai do seio da sua família, que você está em determinados lugares, vamos supor, fulano tá com uma roupa legal. E aí, gostou? Eu gostei. Eu não vou ter, eu amei, você tá linda. Por que não? Hã? Pode sim. Acho que não. Me ensinaram que não. Me ensinaram Eu que penso, não. Paula, que a gente precisa seguir nosso coração. Se nosso eu coração diz que tá linda, maravilhosa, diga, porque vai fazer o outro sentir bem. Eu vou te dar um exemplo. E os outros sentem quando é de verdade, né? Mas olha, veja, às vezes as pessoas não estão preparadas. Eu vou te dar um exemplo rápido aqui. Eu saí com uma turma de amigas e só tinha eu e mais 2 solteiras e o restante estava tudo em casal. Aí uma amiga virou para mim e disse, Paula, vai dançar com meu marido? A gente não oferece o marido da gente para dançar com ninguém. Verdade. Ela ficou chateada comigo. Ah! À noite, ela não ficou mais a mesma pessoa comigo. Nossa! Mas é isso eu aprendi, porque eu já perdi o namorado por uma amiga que eu mandei ele dançar com ela. Eu não danço com o marido de ninguém. Entendi. Não gosto, eu não me sinto confortável. Entendi. Eu fui ser sincera com ela, a gente não empresta marido para dançar. Como a gente não empresta carro. Ela se chateou, né? Ficou. Mas porque eu fui legítima. Como ela recebeu isso, né? Porque eu fui legítima. É verdade. E aí o que é que acontece? Aí eu ainda não conversei com ela sobre isso, porque tudo meu é conversado. Legal. Eu gosto de pingo nos is, esclarecer, né? Já nos encontramos, mas não tivemos a oportunidade de conversar. Para mim falar para ela por quê? Não que ela ficasse insegura comigo. Mas não sei. Mas essas coisas eu já fiz quando eu era solteira. E hoje eu não faço mais. Tipo assim, aconteceu antes de eu me casar, lógico. Depois que eu me casei, ou depois que eu comecei a namorar meu marido, na época, só saía eu e ele. Eu não chamava uma amiga mais para sair comigo. Era só nós dois. Mas foi uma coisa que eu vivenciei, Keila, Sim. e que eu não achei legal e que eu não quis repetir. Sim. E como eu gosto dela, Você foi leal com ela também, exatamente, né? eu De iria falar o que dançar, você sente. mas eu não sei, Ana Paula, eu não me sinto confortável Entendi. de dançar com o esposo, com o namorado de uma amiga, sei lá, não sei, eu acho que essa modernidade, essas coisas assim, eu acho que não combina, eu só fui sincera com ela. Sim, Eu jamais iria, entendeu? Uma vez a gente saiu, uma turma, para ir uma feira em Fortaleza. Eu era casada. Esqueci o lugar que a gente foi, que tinha um show de humor. E depois tocava motocicleta com banana, asa de águia e tal. Aí um cara me pegou pela cintura para dançar. Eu era casada. Menina, aquilo ali para mim foi assim, um negócio assim que me perdeu rebolada à noite. E aí, amiga minha, ele só quer dançar contigo. Eu sou uma mulher casada. Eu não vou dançar. Sim. Eu quero ir embora. É como se eu estivesse faltando com respeito com meu marido. Que é a ética, né? Pois que é um valor também. Não, ela ficou... Paula, pelo amor de Deus, eu sou assim. Eu só não quero mais ficar aqui. Eu gostaria de ir embora. Não, a gente não quer agora, então eu vou me sentar ali e vou esperar vocês. Né? Então, assim, eu acho que, independente do meu marido estar ali ou não, eu tenho que ter o mesmo comportamento, Keila. Sim. Entendeu? E é em tudo na minha vida, as pessoas vendo ou não. Sim. Entendeu? Isso eu não abro mão mesmo. Paula, quero te agradecer por esse bate-papo. Foi maravilhoso. Já até ultrapassou aqui o time. Mas é sempre assim, quando a gente está conversando com pessoas
que trazem essa leveza, né? Trazem essa harmonia, é gostoso. Essa sintonia, essa sincronicidade acaba nos fazendo perder a hora. Quero te agradecer muito sua disponibilidade por ter ajustado sua agenda e estar aqui comigo. Obrigada por hoje. O convite. Vindo de você, então. Ai, obrigada pelo carinho. E eu quero que a gente finalize esse episódio você deixando uma mensagem para essas mulheres multipapéis que muitas vezes se encontram em situações desafiadoras, né? Às vezes têm vontade de desistir de tudo. Como eu falei, estamos no Setembro Amarelo e é uma preocupação muito grande minha, porque muitas vezes também. A gente acredita que não tem solução, né? Tem pessoas que podem estar nos assistindo e pensando isso. E para tudo há situação, a gente precisa ter fé. Fé em Deus, fé nos processos que Deus nos faz vivenciar, para aprendermos, para amadurecermos enquanto pessoas, enquanto profissionais. Então, quero que você deixe uma mensagem para essas pessoas que, de repente, estão vivendo esse momento desafiador. O que você, Ana Paula Sobrinho, aconselharia a essas pessoas? Olha, Keila, eu já passei por cada coisa em termos emocionais que ainda não estou pronta para falar em público. Mas o que foi que eu aderi para a minha vida? É um dia de cada vez. A gente tem multitarefas. Você fazendo aquilo que dá para fazer, você faz. O que não deu paciência. Porque você querer carregar o mundo nas costas, isso não é saudável. Uma hora ou outra, a pessoa vai adoecer. Sim, a conta chega, né? Chega. Sempre chega. E muitas vezes essa conta é muito alta, né? Altíssima. Não queira saber. Ninguém queira saber. Então, transforma o teu dia mais leve. Tem dia que eu não estou legal. E mesmo quando eu não estava legal, eu estava dentro da minha empresa. Quando eu não estou bem, eu não saio nem de casa. Isso não vai me fazer menos profissional. Porque eu estou ali, mas está doendo. Porque o que é que acontece? Tem a dor física e tem a dor emocional. É você se conhecer. É você não se punir. É você não ficar se cobrando, né? E você fazer o que der. Porque às vezes, Keila, a gente faz por os outros, não é por a gente. A gente tem que fazer por a gente tem que se priorizar, né? Se respeitar. Entendeu? A gente, assim, é porque o ser humano é bicho abusado, né? A gente só tem hoje, eu só tenho hoje aqui com você. Eu não sei se eu vou conseguir chegar em casa. E a gente faz planos e tanta coisa, né? E se a gente pensar dessa maneira, fazer o que der, o que nos faz feliz, sem muita cobrança, sem pensar no que os outros vão falar, com medo de julgamentos, com certeza a gente vai ser mais feliz. É isso. Bom, gente, muito obrigada mais uma vez, Paula, por estar aqui conosco. E esse foi o terceiro episódio do podcast A Marca. Terceiro episódio. Terceiro episódio, fazendo história. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Fiquem ligados para o próximo episódio, que também estará incrível.